Fala galera, beleza? Tudo jóia com vocês? Tranquilos? Aqui é o professor Marco de Física. Na aula de hoje nós daremos continuidade nos nossos conteúdos. Falaremos aí sobre o plano inclinado, beleza? Eu estou meio gripado, então não reparem algumas tosses durante a aula, tá bom? Aqui já tem uma delas. Então vamos lá. Plano inclinado. Veremos o que são os planos inclinados, como fazer os cálculos a partir de um plano inclinado, ok? Bom, plano inclinado, pessoal, como vocês podem ver nesta figura, se trata de uma elevação que tem um certo ângulo de inclinação, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, um bloco em cima de uma rampa, ok? E por que esse bloco não desce? Uma vez que existe a força-peso puxando ele para baixo, né? Ele não desce justamente porque se você olhar a junção aqui, o contato entre essas duas superfícies, a superfície do bloco e a superfície da rampa, e tu der um zoom, verá então que as irregularidades da superfície do bloco se encaixam nas irregularidades da superfície da rampa, como se fosse um encaixe, né? E esse encaixe é o que gera a força de atrito. Portanto, ele não cai. Mas chega um certo momento, se você inclinar demais esta rampa, este contato entre as duas superfícies vai deixando de acontecer. E esse encaixe ele vai deixando de existir, vai se separando. Então, o atrito, quando você aumenta aqui a inclinação, ele diminui. E também diminui o contato da superfície com o bloco, tá? Então, diminui também a força de contato da superfície, né? Força normal. Beleza, pessoal? Então, este ângulo é chamado de ângulo θ, por causa dessa letra grega chamada de θ. E é isso que é o plano inclinado. O que se busca basicamente saber quando nós estudamos planos inclinados? Saber, por exemplo, a aceleração com que um bloco cai num plano inclinado, desprezando, por exemplo, o atrito, que é o que nós veremos no final da aula, quando formos fazer um exercício. Bom, esquematizando as forças do plano inclinado sem atrito, nós temos a força-peso, que sempre irá agir para baixo, e também temos uma força que é perpendicular à superfície, né? Essa força que faz um ângulo de 90 graus com a superfície, que é a força normal. Normal significa justamente, né, 90 graus, significa perpendicular. Essa força normal, quem exerce ela sobre o bloco é a própria superfície da rampa. E à medida que a rampa ela inclina, nós vimos que diminui o contato da rampa com o bloco. Portanto, à medida que a inclinação aumenta, diminui o contato da rampa com o bloco, diminui, portanto, a força normal. Tá bom? Beleza. Bom, quando nós vamos estudar um plano inclinado, precisamos de colocar o nosso referencial nas orientações corretas. A orientação correta seria a seguinte: você tem a direção do movimento, que é a própria direção da rampa, a inclinação da rampa, então esse aqui seria o nosso eixo X. O eixo Y ele é perpendicular para cima aqui, né? Então o eixo Y e o eixo X. Tudo que aponta para essa direção do Y é positivo, e o que aponta para a direita também, e o contrário, negativo, tá? Então sempre respeitando a inclinação da rampa, o nosso eixo X, e o Y vai sempre fazer um ângulo de 90 graus ao eixo X. Beleza, pessoal, vamos continuar. Bom, tá, esse aqui é muito importante, tá? O ângulo entre o eixo Y e a força-peso sempre vai ser igual, pessoal, o ângulo da inclinação da rampa, no caso, ok? Então, esse ângulo aqui da força-peso até o eixo Y é sempre o mesmo ângulo da rampa, tá? A demonstração matemática disso ela é um pouquinho dispendiosa e não é o tema foco do nosso vídeo hoje, tá bom? Beleza. Uma vez que nós temos aqui a força-peso, você poderia dizer, a força-peso está na direção X ou Y, professor? Bom, a força-peso, tomando em conta este referencial, nós temos que decompor a força-peso no eixo X e decompor a força-peso no eixo Y nesse referencial, né? Então, nós temos aqui a sombra
desse vetor peso aqui no eixo x é exatamente esse pedaço aqui, esse vetorzinho px, né? Indicando o peso na direção x. Aqui, para comparar, olha só, quando você aumenta a inclinação da rampa, aumenta a componente x do peso, né? Em contrapartida, também temos a projeção desse vetor, a sombra dele, no eixo vertical, no eixo y. Então esse daqui seria o nosso py. E a sombra do peso no eixo vertical, nesta rampa com mais inclinação, está aqui representada. É o py, tá? E como que faz então, professor, para calcular o px e o py, a componente x e y do nosso peso? Seguinte, aí nós temos que recorrer às relações de seno e cosseno. Desculpa, pessoal, vou tossir mais vezes, tá? Então, se você pegar a força-peso aqui, ela forma um vetor. O py também é um vetor. E o px é um vetor. Então, nós temos três lados. Se nós pegarmos esse vetor e colocarmos ele aqui, então irá fechar um triângulo retângulo. A mesma coisa se nós pegarmos o px aqui, ó, esse vetor de cima, e colocar aqui embaixo. E é isso que nós vamos fazer. Vamos pegar esse px e colocar ele aqui embaixo, tá? Então, colocamos ele aqui embaixo. O px estava aqui em cima, nós colocamos ele aqui embaixo apenas para fazer a conta do px e do py. Agora, nós temos aqui um triângulo retângulo, cujo ângulo entre o py e o px é 90 graus. Logo, podemos estabelecer relação de cosseno e seno para esse triângulo retângulo. Triângulo retângulo justamente por conta desse ângulo aqui de 90 graus. O cosseno de um ângulo, seja ele qual for, né, sempre vai ser o cateto adjacente a ele, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa, nós sabemos que é o cateto que fica na frente do ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, olhando para esse retângulo, para esse triângulo, o lado que está na frente do ângulo de 90 graus é justamente o peso, P. Então, no lugar de hipotenusa, colocamos o P. O cateto adjacente é o cateto que está ao lado do ângulo. Adjacente significa justamente ao lado. Portanto, o cateto adjacente é o PY. Você poderia perguntar, mas o P também é adjacente porque ele está ao lado do ângulo aqui. Mas o P ele já é a hipotenusa. Então, o adjacente tem que ser o PY. Então, no lugar do cateto adjacente, colocamos o PY. Nós não queremos descobrir o PY, portanto, temos que isolar ele. Tudo que não é PY passa para o outro lado. O P, como está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando, tá? Então, PY é igual a P cosseno de θ, ok? Agora vamos fazer a mesma coisa, mas para o seno. Seno de um ângulo qualquer é cateto oposto a ele, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa nós já sabemos que é o peso, é o P, está aqui, né? O cateto oposto ao ângulo θ, o oposto que está à frente, né, é o px. Então, cateto oposto é o px, hipotenusa é o P, seno de θ é igual a px dividido por P. Como nós queremos descobrir o px, temos que isolá-lo. Tudo que não é px passa para o outro lado. O P, como está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, px é igual a P seno de θ. Então, aqui está. Para qualquer exercício de plano inclinado, é isso aqui. Px é igual a P seno θ e Py é igual a P cosseno θ. Ok? Vamos agora para um exercício, tá? Tem exercícios aqui, mas é um único exercício. E esse exercício ele é bem completo. Vou ler para vocês um exercício aqui do Cefet e vamos resolver. 3 blocos A, B e C de massas MA igual a 1 kg, MB igual a MC, que é igual a 2 kg, estão acoplados através de fios inextensíveis e de pesos desprezíveis, conforme o esquema abaixo. Então nós temos aqui, né, pessoal, o bloco A, ele está aqui em cima dessa rampa, que faz um ângulo de 30 graus. O bloco B está na parte horizontal e o bloco C está aqui na parte vertical. Desconsiderando o atrito entre a superfície e os blocos, e também nas polias são essas roldanas aqui, a aceleração do sistema em metros por segundo ao quadrado é igual a... Aí ele dá aqui as alternativas, né? Vamos lá então calcular? Tem que ser com calma, porque esse exercício ele requer uma certa atenção. Quando você vê
um exercício que envolve força e pergunta sobre aceleração, é muito comum, é muito provável de nós usarmos a segunda lei de Newton, que é força resultante igual a massa vezes a aceleração. E é justamente essa lei que nós vamos usar. Força resultante igual a massa vezes aceleração, e vamos analisar cada bloco em separado, ok? Então vamos analisar, por exemplo, a força resultante em A, aqui no bloco A, olhando apenas o eixo X aqui do bloco A. Tá? Lembrando que o exercício está pedindo a aceleração. Tá? Então fica força resultante em A é igual a as forças que atuam em A. Quais são as forças que atuam em A no bloco A? É a força da corda, que é a tração A. Esse A indica que é o bloco A. Então é a tração no bloco A. E o peso do bloco A. Então essas são as duas forças que atuam aqui na corda, fora que a força normal, né? Mas aqui, para o nosso interesse, essas duas forças. Bom, as forças que atuam no bloco B é a tração puxando para a direita, nessa corda, e a tração da outra corda, que eu chamei de TB', para diferenciar essa tração dessa corda da esquerda da tração da corda da direita. E também no bloco C, a força resultante é o TC, né, que é a tração que a corda exerce no bloco C, que é para cima, e o peso do bloco C, tá? Então, nós temos esses três blocos, essas três análises a serem feitas a respeito da segunda lei de Newton. Retomando então, pessoal, nós temos aqui então que o bloco A, B e C tem aqui as forças resultantes, as forças que estão indicadas em vermelho, e a força resultante, eu vou pegar a soma dessas forças, tá? Quando nós falamos em força resultante, temos que especificar qual que é a direção da força resultante que nós estamos analisando, né? Nesse caso aqui do bloco A, como que seria indicada, por exemplo, a direção? Lembra que nós falamos que o eixo X num plano inclinado, ele respeita a inclinação do plano. Então, nesse caso aqui, o eixo X seria aqui, respeitando, né, a orientação do plano. Então, tinha que ser nessa paralela aqui à rampa, né? Deixa eu tentar fazer de forma que fica assim, mais ou menos, né? Então esse seria o nosso X, tá? Tinha que ser uma reta aqui, né? Mas não ficou tão reto assim. E aqui seria o nosso Y, tá? Aqui é o nosso Y, ok? Então, tudo que aponta aqui para o sentido de X, no caso o TA, está apontando no mesmo sentido que o eixo indica o referencial X, ele é positivo. O PA, se nós formos fazer a sombra dele, né, no eixo X, vai ser aqui, vai ser para esquerda, vai ser contrário ao que indica o eixo X, então seria menos PA, né? Beleza, pessoal. Então a força resultante seria quem aqui, nesse caso? Seria TA, a tração que a corda faz no bloco A, menos a componente X do peso, ou seja, o PA. Tá? No bloco B seria TB menos o TB', porque o TB' nesse caso aqui vai apontar para a esquerda, portanto, ele vai, se nós pegarmos o referencial aqui no caso de B, como sendo que aponta para a direita é positivo, né? Então, nesse caso, o TB', ele aponta para a esquerda, né? Vai ser, então, negativo. Por que o TB' aponta para a esquerda? Porque é a força que essa corda exerce aqui no bloco B. Ela está puxando o bloco B para a esquerda, essa força, e essa força aqui, dessa outra corda, está puxando ele para a direita. E nesse caso, aqui do bloco C, tudo que aponta para cima é positivo, e para a direita é positivo. Então o TC é positivo e o peso teria um sinal negativo, porque ele aponta para baixo, o contrário do que aponta o eixo Y, tá? Então como que ficaria a força resultante para cada um desses blocos? Lembrando que a fórmula da força resultante é massa vezes a aceleração.
Então a força resultante no bloco A é igual a massa de A vezes a aceleração do bloco A. A força resultante de B é a massa do B vezes a aceleração do bloco B. E a força resultante do bloco C é a massa do bloco C vezes a aceleração do bloco C. Como esses três blocos estão interligados por essa corda e essa corda não estica, o que isso quer dizer? Se o bloco se o bloco C descer 1 metro aqui para baixo, o bloco A ele vai andar quanto? 1 metro também pela rampa, tá? E o bloco B também vai andar 1 metro para a direita. Ou seja, o mesmo tanto que um anda, os outros vão andar também, ok? No mesmo tempo. Por isso que fala que a corda é inextensível, porque se ela fosse uma corda elástica, esse daqui iria descer tipo 2 metros, mas aqui essa corda que ela seria não elástica, né? Seria uma corda dura, então aqui ia andar só tipo meio metro. Então a aceleração seria diferente. Mas como é uma corda que ela não é elástica, ela é inextensível, como diz aqui o enunciado, o mesmo tanto que esse bloco C andar em um período de tempo, esses outros blocos vão andar também o mesmo tanto no mesmo período de tempo. Portanto, a aceleração dos três blocos é a mesma, tá? E a gente vai chamar essa aceleração apenas de A, ok? Vamos então colocar a aceleração A para os três, tá? Lembrando do seguinte, pessoal, lembra que nós falamos que tudo que aponta para baixo aqui no bloco C vai ter o sinal negativo? O bloco C ele é mais pesado, ele pesa 2 kg. Portanto, a direção do movimento vai ser para a direita aqui, né? O bloco C vai puxar todo mundo. Porque o bloco A é 1 kg, aqui o bloco B é 1 kg, são 2 kg, né? O bloco C também são 2 kg, então vamos colocar que o bloco C vai mandar aqui no movimento. Ele vai descer. Portanto, se ele vai descer, a aceleração dele vai estar para baixo. Logo, o sinal da aceleração aqui tem que ser negativo, tá? E agora vamos colocar os termos. Bom, lembra que nós falamos que a corda ela é inextensível, ela não estica. Portanto, a força que ela exerce tanto no bloco C quanto no bloco B é a mesma. Ou seja, a força de tração que ela exerce no bloco B, o TB, é igual ao TC, tá? TB é igual ao TC. Aqui desse outro lado, a força TB, tirando aqui o sinal, considerando apenas a intensidade da força, é igual à intensidade da força que a corda exerce no bloco A. Ok? Então, TB é igual a TA. Tá bom? TB' é igual a TA. Por quê? Por que as forças de tração são a mesma aqui nessa corda, né? Nas cordas? Por conta de que a corda ela é inextensível. Se o TB, por exemplo, fosse maior do que o TC, a corda ela ia encolher, né? Aqui ia encolher. Ou poderia acontecer da corda até arrebentar em alguns casos, mas como a corda ela se mantém firme e esticada, então a força que está sobre ela e que ela exerce é a mesma durante toda a extensão da corda, ok? Então, nesse caso aqui nós temos, né, colocando agora em miúdos as notações. Força resultante do bloco A é o TA menos a componente X do peso do A, tá? Força resultante em B, TB menos TB' igual a MB vezes A. Força resultante no C, no bloco C, é o TC menos o peso do bloco C. Chamamos aqui de PC, que é igual a massa do C vezes a aceleração, que nesse caso é negativa, tá? Beleza. Mas como nós temos essa informação, essa característica da força de tração, nós temos o quê? Podemos substituir, né? Podemos substituir como? O TB é igual a TC, então no lugar de TB aqui vamos colocar TC. E o TB' é igual a TA, então no lugar de TB' vamos colocar TA. Tá aí, né? Beleza. Vamos enumerar essas equações de equação 1, equação 2 e equação 3, ok? E aí como que vai ficar agora? Vamos lá. O PX, nós sabemos como calcular ele, não sabemos? Lembra que nós falamos lá atrás que PX, o P, a componente horizontal ou a componente X da força-peso, considerando o referencial da rampa, tá?
Então a componente que é paralela à rampa da força-peso é igual a P vezes seno do θ. Então, como que é o Px aqui? P seno θ, ok? A fórmula da força-peso, aqui ó, do bloco C, é massa vezes gravidade. A massa da força-peso vezes a gravidade, tá? Note que ele não falou aqui o valor da gravidade. Nós vamos supor que ela seja 10, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Da fórmula 1, nós vamos isolar o TA. Então o menos MAG seno de 30 vai passar para o outro lado com o sinal trocado, porque ele está subtraindo aqui, ele vai passar somando. Então TA, que é a força que a corda exerce no bloco A, é igual a MA vezes a aceleração, né? A massa do A vezes a aceleração dele, mais a massa do A vezes gravidade vezes seno de 30, tá bem? Então esse termo todo aqui, ó, ele estava aqui do outro lado, subtraindo. Agora ele está desse lado, somando. Vamos olhar para a fórmula 3 agora e vamos isolar o TC. Então esse termo que está aqui, ó, menos MCG, né, menos massa de bloco C vezes gravidade, vai passar para o outro lado, somando. Então vai ficar o seguinte, TC é igual a esse termo que já estava aqui, que é o menos MC vezes A, porém agora somado a MC vezes G, ok? Esse termo ele estava aqui do outro lado esquerdo, ele passou para o lado direito somando, porque ele estava do outro lado aqui esquerdo subtraindo. Então agora nós temos TA e TC. O que nós vamos fazer? Vamos substituir aqui ó, nessa equação 2 o TC que nós encontramos, que é esse termo da direita aqui, e o TA que nós encontramos, que é todo esse termo aqui também. Vamos substituir como que fica? Em vez de ficar TC menos TA, vai ficar todo esse termo aqui menos, né, menos o TA, menos todo esse termo aqui, ok? Então esse daqui é o nosso TC, tá? Peguei aqui essa equação e transcrevi aqui. Esse aqui é o nosso TA, então peguei o TA daqui e coloquei, né? Então esse aqui é a mesma coisa, ó. TC menos TA igual a MB vezes A, ou seja, aqui é o TC, aqui é o TA e aqui é igual a MB vezes A, ok? Bom, agora nós vamos trabalhar essa equação para isolar o A. Então aqui é justamente uma questão de matemática. Vamos fazer isso agora aqui no outro slide. Bom, reescrevemos essa equação de vermelho, aqui nesse outro slide. Agora nós vamos fazer um trabalho de matemática. Beleza, TC menos TA é igual a MB vezes A. Bom, agora nós conhecemos os valores, tá? Mas vamos primeiro isolar o A. Vamos lá. O sinal negativo da diferença, ele vai fazer a distributiva em todos os termos que estão dentro do parênteses. Então fica menos MAA, tá aqui, menos MAG seno 30, tá aqui. Igual a MB vezes A, ok? E aqui permanece como está. E o que acontece? Tudo que não for A, nós vamos passar para a direita. E tudo que for A, passamos para a esquerda. Então é menos massa de C vezes o A permanece. Menos a massa de A vezes o A permanece, inclusive aqui o sinal negativo. E a massa de B vezes o A, que está na direita, vai passar para a esquerda, né, com o sinal trocado. Então fica menos MB vezes A. Tá? Conseguimos passar para a esquerda tudo que é A. E o que vai para a direita é o que não é o A. Ou seja, a massa do C vezes a gravidade, que está aqui com o sinal positivo, vai passar para o outro lado, porém com o sinal negativo. Então está aqui, ó. Passou para o outro lado da igualdade. O menos massa de A vezes gravidade seno 30, que está aqui nesse outro lado negativo, vai passar para o outro lado, porém positivo. Ok? Então está aqui. Tudo que não é A está na direita e tudo que é A está na esquerda. Ó, nós temos o A como fator comum nesses três casos, podemos colocá-lo em evidência. Ok? O que nós fizemos? Pegamos o A e colocamos em evidência. Se nós multiplicarmos o A de volta fazendo a distributiva, retornaremos a mesma expressão anterior. Então, nós colocamos o A em evidência, ficou A que multiplica menos a massa de C, menos a massa de A, menos a massa de B, que é igual a esse outro lado da igualdade que nós não mexemos. Bom, agora ficou tranquilo. Esse termo aqui todo das massas, ele vai passar para o outro lado como? Ele está multiplicando o A.
Então esse termo todo aqui em parênteses vai passar para o outro lado dividindo. Tá? Então o A é igual a todo esse termo aqui da direita, tá aqui no numerador, dividido por esse termo aqui, ó, ok? Dividido por esse termo que estava multiplicando o A. Agora, sim, nós podemos colocar os valores. A massa do C, no enunciado fala que vale 2, tá aqui. A gravidade, o exercício não falou quanto vale, mas vamos colocar que vale 10. Eu não vou colocar a unidade aqui para não ficar muito sobrecarregada a nossa conta. Mas a massa do A, que vale 1 kg, porque as grandezas aqui já estão nas unidades corretas, tá? Então a massa está em quilograma, a gravidade está em metros por segundo ao quadrado, então está tudo certo. Não precisamos de carregar as unidades, porque elas já estão na unidade padrão. Então a massa do C vale 2, está aqui, a gravidade vale 10. Mais a massa do A, que vale 1, né, de acordo com o enunciado, a gravidade vale 10. E o seno de 30, o exercício não deu para nós, porém isso já vocês devem saber, que o seno de 30 é um ângulo que é muito requerido nos exames, portanto tem que decorar. Seno de 30 é igual a meio, ok? Menos massa dividido por menos massa de C, ou seja, menos 2, menos a massa de A, ou seja, menos 1, menos a massa de B, ou seja, menos 2 também. Fazendo essa conta, fica menos 2 vezes 10 é menos 20, mais 1 vezes 10 vezes meio é 5, dividido por menos 1, ou menos 2 menos 1 é menos 3 menos 2 é menos 5. Então fica essa conta, menos 20 mais 5 é menos 15, dividido por menos 5, menos dividido por menos é mais, né? Então fica menos 15 dividido por menos 5 é mais 3. Então seria a resposta correta do exercício. 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Então note que, como nós usamos a equação para o caso da massa B, né? E a massa B aqui, se nós formos voltar nos slides anteriores, nós substituímos aqui na fórmula 2, né? Cujo referencial apontava que o que era para a direita é o positivo, e a aceleração deu 3 metros por segundo ao quadrado positivo. Então nós colocamos certo a informação de que os blocos vão se mover aqui para a direita, né? E o bloco C que vai descer, fazendo com que os blocos A e B vão para a direita. Então aqui a resposta certa é a letra B, tá? Bom, pessoal, então nós vimos sobre planos inclinados, resolvemos um exercício sobre planos inclinados e essa foi a aula de hoje, tá bom? Forte abraço, tamo junto. Qualquer dúvida, me procurem, deixem nos comentários e até mais.